Olá, bem-vindo ao audiobook de O Morro dos Ventos Vivantes. Primeiramente, eu queria deixar claro que talvez tenha algum som, alguma interferência assim no som, mas eu espero que seja nítido o áudio do livro. Se vocês quiserem me dar alguma dica em relação a isso, como vai ser o meu primeiro audiobook, então, por capítulo eu vou postar um vídeo. Então, esse vai ser o primeiro capítulo, ok? Pra não encher muito o saco, sabe? Então, vou postar por capítulo. Começando o Morro dos Ventos Vivantes, vou começar de Emily Brontë. Vou começar lendo a parte de trás, da capa de trás. Morro dos Ventos Vivantes era o nome da residência do Sr. Radcliffe. Abre aspas, vivante, fecha aspas, era um adjetivo provinciano significativo que descrevia a confusão atmosférica a qual aquela região estava exposta em dias de tempestade. Lá, de fato, devem soprar o tempo todo ventos puros e revigorantes. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade por conta do ângulo excessivo de inclinação de alguns abetos atrofiados na parte de trás da casa, e por uma série de espinheiros cujos galhos se esticam todos na mesma direção, como se ávidos por uma esmola no sol. Felizmente, o arquiteto anteviu o fato de que a construção deveria ser resistente. As estreitas janelas estavam bem embutidas nas paredes e as esquinas eram protegidas por pedregulhos salientes. Editora Príncipes. Tradução: João Sete Câmara. São 34 capítulos. Capítulo 1. 1801. Acabei de voltar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com quem terei de me incomodar. Esta parte do interior é realmente bonita. Em toda a Inglaterra, não acredito que eu pudesse ter me instalado em um lugar tão deslocado por completo do alvoroço da vida em sociedade. É o paraíso perfeito para um misantrampo, e o Sr. Radcliffe e eu somos um par muito adequado para compartilhar a desolação. Um camarada excelente. Mal imagina como meu coração havia simpatizado com ele quando vi seus olhos negros se recolher de modo desconfiado sobre as sobrancelhas, conforme eu subia a cavalo, e como seus dedos com ansiosa determinação afundam-se mais ainda no colete à medida que eu anunciava meu nome. Sr. Heathcliff, falei. Um aceno com a cabeça foi a resposta. Sr. Lockwood, meu novo inquilino, senhor. Tenho a honra de vir falar com o senhor o mais cedo possível, após a minha chegada, para expressar a esperança de que eu não lhe tenha importunado com a minha insistência em solicitar o aluguel da granja do Thrushcross. Ontem ouvi dizer que o senhor tinha pensado. A granja de Thrushcross é minha propriedade, senhor, interrompeu ele, encolhendo o corpo. Eu jamais permitiria que alguém importunasse, não se eu pudesse impedir. Entre. Abre aspas, fecha aspas, entre, foi dito entre dentes e exprimiu o sentimento de vá para o inferno. Nem a porteira em que ele se apoiava manifestou algum movimento de solidariedade com as palavras dele. Acho que as circunstâncias me fizeram aceitar o convite. Fiquei intrigado com um homem que parecia mais exageradamente reservado do que eu. Quando ele viu que meu cavalo estava empurrando a porteira com o peito, estendeu a mão para soltar a corrente que a trancava, e em seguida começou a subir na minha frente, e mal-humorado, a trilha pavimentada, chamando à medida que entrávamos no jardim. Joseph, leve o cavalo do Sr. Lockwood e traga um pouco de vinho. Abre aspas, eis aqui toda a criadagem, fecha aspas, era o que sugeria essa dupla ordem. Não é de se espantar que a grama cresce por entre os paralelepípedos e o gado seja o único jardineiro. Joseph era idoso, ou melhor, um homem velho, muito velho, talvez apesar de forte e robusto. Que Deus nos ajude, monologou ele, baixinho e com um tom de irritado desagrado, conforme me desembaraçava do meu cavalo. Enquanto isso, ficou me encarando com tanta amargura que eu cuidadosamente conjecturei que ele precisava de ajuda divina para poder digerir seu almoço, e sua exclamação piedosa não se referia à minha chegada inesperada.
Morro dos Ventos Uivantes era o nome da residência do Sr. Ratcliffe. Uivante era um adjetivo provinciativo significativo, que descrevia a confusão atmosférica a qual aquela região estava exposta em dias de tempestades. Lá, de fato, devem soprar o tempo todo ventos puros e revigorantes. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade por causa do ângulo excessivo da inclinação de alguns abetos atrofiados na parte de trás da casa, e por uma série de espinheiros cujos galhos se esticavam todos na mesma direção, como se ávidos por uma esmola do sol. Felizmente, o arquiteto anteviu o fato de que a construção deveria ser resistente. As estreitas janelas estavam bem embutidas nas paredes, e as esquinas eram protegidas por pedregulhos salientes. Antes de passarmos pela soleira, parei para adivinhar uma quantidade de entalhes grotescos que prodigavam na fachada da frente, principalmente em volta da porta principal. Acima dela, entre uma vastidão de grifos que a ruíam e menininhos sem vergonha, reparei na data de 1500 e o nome, Hareton Earnshaw. Eu, em geral, teria feito alguns comentários e pedido que o rude proprietário me contasse uma versão resumida da história da casa, mas a atitude dele à porta parecia exigir uma entrada rápida da minha parte, ou a minha partida sumária, e eu não tencionava agravar sua impaciência antes de examinar o interior da casa. A primeira parada foi na sala de estar da família, para a qual não havia vestíbulo ou corredor de entrada. Aqui eles a chamam preferencialmente de a casa. Ela normalmente inclui cozinha e sala, mas creio que, no Morro dos Ventos Uivantes, a cozinha fora forçada a bater em retirada para outra parte. Pelo menos pude distinguir o tagarelar de línguas, o tintilhar de utensílios de cozinha, vindos bem de dentro da casa, e não vi sinal de assado ou cozidos na enorme lareira, nem sequer um brilho de panelas de cobre e de estanho nas paredes. Na verdade, uma das extremidades refletia esplendidamente tanto a luz quanto o calor de fileiras de enormes pratos de estanho, intercaladas por jarras de prata e canecas também de estanho, elevando-se, fileira atrás de fileira, no imenso aparador de carvalho, até o teto. Esse jamais fora revestido com ripas de madeira ou argamassa. Toda sua anatomia estava exposta a olhos curiosos, exceto no ponto em que uma moldura de madeira carregada de tortas de aveia e montanhas de pernis de carneiro, vaca e presuntos a tapava. Sobre a lareira havia uma série de armas antigas e de aspecto raivoso e um par de pistolas de cavaleiro. E, como ornamento, 3 potes de metal pintados com cores chamativas, dispostas na beirada. O piso era liso, de pedra branca. As cadeiras com encostos altos, estruturas primitivas pintadas de verde. Uma ou 2 cadeiras pesadas e pretas espreitavam a sombra. Em um arco sobre o aparador repousava uma enorme cadela perdigueira cor de fígado, rodeada por um enxame de filhotinhos que soltavam latidos estridentes, e outros cachorros assombravam outros vãos. O aposento e os imóveis não pareceram extraordinários se pertencessem a um prosaico fazendeiro nortista, de semblante obstinado e membros fortes, realçados por calções na altura do joelho e polainas. Tal indivíduo, sentado em sua poltrona com uma caneca com cerveja espumando sobre a mesa redonda diante de si, pode ser visto em qualquer passeio de 8 ou 10 quilômetros por entre essas colinas, caso você faça a visita no momento certo, depois do almoço. Mas o Sr. Ratcliffe mostrava de modo singular com o seu lar e seu estilo de vida. Ele tem um aspecto físico de um cigano de pele escura e os modos e os trajes de um cavaleiro. Quer dizer, cavalheiro como são muitos rapazes do interior. Muito desalinhado, talvez, mas sem parecer descabido em sua negligência, pois tem um corpo ereto, bonito e deveras taciturno. Alguns possivelmente suspeitaram de que ele tinha certo grau de orgulho mal criado. Eu tenho um fio interno de empatia que me diz que não é nada disso. Sei por instinto que o caráter reservado dele vem de uma aversão a demonstrações ostensivas de sentimentos.
manifestações de cordialidade mútua. Ele é capaz de amar e odiar as escondidas com a mesma intensidade e considerar uma espécie de impertinência ser amado ou odiado em troca. Não estou avançando rápido demais, estou atribuindo a ele muito livremente as minhas próprias características. O Sr. Heathcliff talvez tenha motivos diferentes dos meus para não estender a mão quando encontra um possível conhecido. Deixe-me nutrir a esperança de que meu caráter é quando estranho. Minha querida mãe dizia que eu jamais deveria ter nascido em um lar bastante confortável, e foi apenas no verão passado que fui dar provas de realmente não merecer isso. Enquanto desfrutava de um mês de clima bom à beira-mar, vi-me na companhia da mais fascinante criatura, uma verdadeira deusa aos meus olhos, mas sem que ela reparasse em mim. Jamais declarei meu amor em voz alta. Ainda assim, se as expressões faciais são uma linguagem, o mais simplório idiota teria adivinhado que eu estava caído por ela. Por fim, ela me compreendeu e devolveu meu olhar, o mais doce de todos os olhares concebíveis. E o que eu fiz? Confesso, constrangido, retraí-me com frieza, como um caramujo. A cada olhar de soslaio, retraía-me com mais frieza e mais profundidade. Até que, por fim, a pobre inocente foi levada a duvidar de seus próprios sentidos, e exacerbada pela confusão diante do meu presumido equívoco, convenceu a mãe a levantar acampamento. Com essa curiosa reviravolta de temperamento, ganhei a reputação de ter uma crueldade proposital, e apenas eu posso estimar como isso é uma injustiça. Tomei assento em uma das extremidades da soleira de pedra da lareira, de frente para meu senhorio, que vinha em minha direção, e preenchi um intervalo silencioso tentando acariciar a cadela que era mãe e que havia deixado sem ninhada e estava se esgueirando como se fosse uma loba por trás das minhas pernas, com os lábios arreganhados e os dentes brancos ansiando por uma mordida. Meu carinho provocou um rosnar longo e grutural. É melhor deixar a cadela em paz, rosnou em uníssono o Sr. Heathcliff, contendo demonstrações mais ferozes com pisoteadas no chão. Ela não está acostumada a ser mimada. Ela não é um animal de estimação. Em seguida, indo a passos largos para uma porta lateral, ele tornou a gritar. Joseph! Joseph resmungou algo ininteligível nas profundezas do porão, mas não deu nenhum indício de estar subindo. Então, seu amor mergulhou em direção a ele, deixando-me vis-a-vis com a cadela brutal e um par de pastores ingleses peludos e lúgubres, que juntos vigilavam com zelo cada um dos meus movimentos. Sem ansiar entrar em contato com suas presas, fiquei sentado imóvel, mas imaginando que eles de certo não compreendiam insultos tácitos. Eu, infelizmente, me entreguei a pisar e fazer caretas para o trio, e alguma contorção de minha fisionomia irritou tanto a senhora que ela, de repente, teve um acesso de fúria e saltou nos meus joelhos. Atirei-a para trás e me apressei para interpor a mesa entre nós. Este procedimento agitou toda a colmeia. Meia dúzia de demônios de 4 patas de variados tamanhos e idades saíram de tocas ocultas em direção ao alvo comum. Meus calcanhares e a barra do meu sobretudo foram especialmente atacados, e afastando os combatentes maiores da maneira tão eficaz quanto eu podia com o atiçador da lareira, fui obrigado a solicitar, em voz alta, a assistência de alguém da casa para restabelecer a paz. O Sr. Heathcliff e seu lacaio subiram os degraus do porão com uma fleuma fastidiosa. Não acho que eles tenham se movido em segundo mais rápido do que o normal, apesar da lareira ter se transformado em uma completa tempestade de preocupações e ganidos. Felizmente, um habitante da cozinha foi mais despachado. Uma dama robusta, com um vestido arregaçado, braços nus e bochechas coradas, se apressou em direção a nós, brandindo uma frigideira, e ela usou essa arma e sua língua com tamanho propósito que a tempestade arrefeceu como por mágica e restou apenas ela, arquejando com o mar depois de um vento forte, quando seu amo entrou em cena. Que diabos é o problema? Perguntou ele, observando-me de um modo que eu mal podia suportar, depois do tratamento tão inhospitaleiro. De fato, que diabos? Murmurei. Uma vara de suínos possuídos não poderia ter um temperamento pior do que aqueles seus animais, senhor. É quase como deixar os desconhecidos com um bando de tigres. Eles não se metem com pessoas que não tocam em nada, comentou colocando a garrafa diante de mim e arrumando a mesa deslocada.
Os cachorros fazem bem em ser vigilantes. Quer uma taça de vinho? Não, obrigado. O senhor não foi mordido, foi? Se eu tivesse, teria deixado meu sinete marcado no mordedor. O semblante de Radcliffe relaxou e ele deu um sorriso escancarado. Calma, calma, disse ele. Está nervoso, Sr. Lockwood. Tome um pouco de vinho. Visitas são tão excessivamente raras nessa casa que eu e meus cachorros, estou disposto a admitir, quase não sabemos como recebê-las. A sua saúde, senhor? Fiz uma mesura e devolvi o brinde, começando a perceber que seria uma tolice ficar sentada emburrada por causa de um mau comportamento de uma matilha de vira-latas. Além disso, sentia-me relutante em proporcionar aos camaradas mais diversão à minha custa, visto que seu humor havia melhorado. Ele, provavelmente influenciado pela consideração prudente da loucura de ofender um bom inquilino, abandonou o estilo lacônico de suprimir os pronomes e verbos auxiliares e começou a falar de um assunto que presumiu que me interessaria. Um discurso sobre as vantagens e desvantagens do meu presente local de retiro. Achei-o bastante inteligente nos tópicos que abordamos, e ainda que eu fosse para casa, senti-me disposto a dizer que voltaria no dia seguinte para outra visita. Ele claramente não desejava que minha intrusão se repetisse. De todo modo, farei a visita. É impressionante como eu me sinto sociável se comparado a ele.